Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Na obra de Black Clover, os Cavaleiros Mágicos são aqueles que protegem o Reino Clover, divididos em 9 esquadrões. E dentre os Cavaleiros Mágicos, aqueles que carregam o título de Capitão de Esquadrão são os mais poderosos. Porém, entre todos os capitães já apresentados na obra, quais são aqueles que são considerados os mais fortes? Se ficou curioso, se prepara, porque é exatamente isso que irei abordar nesse vídeo. Esse tema foi muito pedido por vocês e caso vocês queiram ver outro vídeo sobre Black Clover aqui no canal, vocês já sabem. É só deixar sua sugestão no comentário e dar aquela voadora servida no like. Aproveita também para ativar o sininho e seguir a Nerd Sensei no Instagram. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, vamos primeiro às premissas da nossa análise, tudo bem? A primeira premissa é que irei considerar como capitães apenas aqueles que estão ocupando a posição atualmente. Dessa maneira, seres como Erel, Leona e Geldry não serão considerados. Já a segunda premissa é que irei levar em consideração o ápice de poder demonstrado pelos personagens no anime e mangá daquilo que é considerado como canônico pelo autor. Vai levar em conta também que o anime está muito próximo do mangá e eu irei evitar dar spoilers da trama em si, focando apenas em poderes e realizações, mas ainda assim vale o alerta de spoiler, pois irei considerar o que temos de informação até o capítulo mais recente do mangá, sendo este o 298. Por fim, a terceira premissa é que irei considerá-los na situação de uma luta 1 contra 1. De arrecadar isso, prepara seu grimório e bora pro vídeo. No nono lugar temos Kaiser Granvorka, o capitão dos Orcas Púrpuras que utiliza a magia de Redemoinho, que pode absorver e dissipar qualquer ataque inimigo com sua própria magia, possuindo assim a alcunha de escudo mais forte do reino. Ele foi possuído por um elfo que aumentou seu poder mágico e foi quando impôs um combate a Fuego Leão Vermilion, o único capitão que possui um dos 4 espíritos elementais, mas acabou sendo derrotado por ele. Mais à frente ele acabou sendo derrotado novamente por Fuego Leão no episódio 151 do anime na Batalha dos Capitães. Vale ressalva que esse episódio do anime, apesar de não estar no mangá, é considerado como canônico pelo autor, assim irei considerar os acontecimentos desse episódio na análise. Dessa forma, pelo fato de ter sido solado não apenas uma, mas 2 vezes por Fuego Leão, e não possuir muitos destaques de combate, Kaiser ocupa o último lugar. Já no 8º lugar temos Hillboy Smorcher, o capitão do esquadrão Servuciano que possui a magia de pintura, permitindo que ele transforme em realidade suas pinturas que dá a ele um escopo incrível de habilidades, como a capacidade de conjurar qualquer elemento para o campo de batalha. Ele é o capitão mais jovem da história com 19 anos de idade, e é dito que quanto mais poderoso seu oponente, maior é sua inspiração para aumentar ainda mais o poder das suas criações de pintura. Assim como alguns outros capitães, Hill também foi possuído por um elfo que deu um boost ainda maior em seu poder mágico, mas ele não ocupou uma posição de maior destaque por alguns motivos. O primeiro deles é que ele foi superado por um cavaleiro mágico no início de sua carreira, sendo este Yuno no exame de seleção dos cavaleiros reais. Claro, sua derrota acabou sendo causada porque ele se empolgou e não controlou seu poder mágico, causando assim a explosão de seu cristal. Mas o embate que teve com Yuno era um mix entre poder mágico e controle, onde mesmo sendo o capitão, Ryu acabou levando a pior. Claro, não tira o mérito de Yuno dessa realização, mas é um fato que Ryu é um capitão e uma performance melhor esperado de alguém nessa posição. Porém, eu considero mais poderoso que Kaiser, pois ajudou Charlotte, capitã das Rosas Azuis, a enfrentar Vanica da Tríade Negra. Ryu não mostrou nada de surpreendente na luta, sendo a maior destaque a própria Charlotte, mas o fato de conseguir enfrentar Vanica mesmo como suporte é uma realização de poder acima do que demonstrado por Kaiser e dessa maneira, Ryu ocupa o 8º lugar. No 7º lugar temos Dorothy Unsworth, capitã dos Pavões Corais e usuária da magia de sonhos que permite a ela manifestar um mundo de sonhos e controlar ele da maneira que bem entender. Ela também foi possuída por um elfo, o que aumentou também o seu poder mágico, e considero Dorothy nessa posição porque a sua magia é completamente apelona, pois com ela, Dorothy tem a capacidade de colocar o oponente em uma dimensão que ela tem total controle, podendo até mesmo criar diversos clones do oponente para que ele batalhe com si próprio, mostrando isso na batalha que teve contra Yami no episódio 151. E cara, Yami só conseguiu sair daquela dimensão de sonhos porque seu ataque Equinox tem o poder de outra dimensão, literalmente, sendo capaz de distorcer a própria realidade. Porém, caso fosse outro capitão ou outro ser que não tivesse uma técnica nível arcano como a de Yami, Dorothy muito provavelmente teria vantagem em combate. Mas apesar da capacidade insana de ser quase que uma entidade dentro de seu mundo de sonhos, Dorothy ocupou essa posição pois seu poder tem limitações, onde ela mesma afirma que tinha que treinar mais para que pudesse aprisionar um demônio em sua dimensão de sonhos. Dado isso, muito provavelmente caso o adversário tenha um alto nível de magia, Dorothy não consegue prendê-lo em combate. Yami é sim muito poderoso, mas sua reserva de mana não é tão alta assim, que muito possivelmente o tornou suscetível à magia de sonhos de Dorothy. Mas caso fosse outro oponente como por exemplo o Nozel ou Fuego Leão, membros da realeza com uma reserva de mana de altíssimo nível, acredito que Dorothy teria problemas em conseguir usar o truco de sua dimensão dos sonhos. Não apenas isso, mas não vimos muito do poder de Dorothy, ainda tendo poucos combates sem realizações notáveis, o que impede que ela avance ainda mais em nossa lista.
E no sexto lugar temos uma posição talvez polêmica, Nozel Silva, capitão das Águias de Prata. E calma, pequeno gafanhoto, eu sei sim que Nozel é muito poderoso, mas deixa eu te explicar por que acredito que ele não tenha tanto destaque, pelo menos não atualmente. Bora lá. Nozel usa a magia de Mercúrio que combina ataque e defesa ao transformar livremente a forma do Mercúrio. Essa magia, combinada com as reservas de mana extremamente altas de Nozel, tornam ele um grande combatente, mostrando isso por exemplo em sua luta contra a Pátria em sua forma Elfo Negro, onde Nozel solou o Elfo sem muitas dificuldades. E aqui vale a ressalva que esse é um feito tremendo, pois Pátria em sua forma de Elfo Negro é muito mais poderoso que sua forma normal, como afirmado no capítulo 198. E mesmo assim Nozel simplesmente derrotou Pátria com esse boost de poder com relativa facilidade. E se fôssemos levar em consideração os poderes dos capitães até esse momento, Nozel muito provavelmente iria figurar uma posição no top 3 dos capitães mais fortes. Porém o que acontece é que no pós-time skip diversos personagens treinaram muito, inclusive os capitães, para que pudessem enfrentar os demônios do Reign Stage. E o que acontece é que o nível de poder subiu para patamares extremamente altos no pós-time skip, onde mesmo o poder de Pátria e Elfo Negro não poderia nem ao menos ser comparado com os 3 demônios do Reign Stage. Só para você ter uma noção, o demônio Zacred causou o terror no Reino Clover, onde precisaram da ajuda não apenas de Pátria, mas também de diversos capitães, Asta e Uno, e ninguém mais, ninguém menos que o primeiro Mago Imperador e o líder dos Elfos Lich, duas figuras completamente lendárias. E todo esse exército de lendas foi necessário para lutar apenas contra Zacred, e nos é informado que o demônio Megículo é ainda mais poderoso que ele. Não apenas isso, mas os outros 2 demônios da tríade controlam o espaço e a gravidade, estando minimamente no mesmo patamar de Megícula. E esse é o nível de poder do pós-time skip, ou seja, Nozel ter derrotado Pátria e Elfo Negro era assim uma grande realização, porém após o time skip de treinamento, mesmo essa realização é colocada a muitos patamares abaixo das realizações de hoje, dada a diferença do poder dos novos antagonistas. E o que acontece é que a maior realização de Nozel é justamente essa de ter derrotado Pátria facilmente. Já no pós-time skip não vemos quase nada do poder de Nozel, pelo menos não o suficiente para que ele tivesse algo relevante que o colocasse à frente dos próximos colocados. Com o quinto lugar temos o William Van Jansen, o capitão do Alvorecer Dourado, que possui a magia de Árvore do Mundo, sendo praticamente um usuário de Mokuton no mundo de Black Clover, onde pode criar árvores e manipular sua estrutura, sendo capaz de utilizá-las tanto para o ataque quanto para a defesa. William é um mago no nível arcano, pois possui uma magia cujo poder está além da compreensão. Mas aqui vale notar que ser um mago no nível arcano não significa necessariamente ser um mago poderoso em combate, tudo bem? Essa ressalva é muito importante, pois mesmo Nero é considerada uma maga de nível arcano, pois sua magia de selamento é um nível fora da compreensão. Mas apesar disso, seu poder de luta é nível 6, como afirmado no capítulo 228. Dessa maneira, um mago nível arcano não é o mesmo que um mago poderoso em combate, tudo bem? E o que acontece é que o William tem um grande hype por ser dito como capaz de ser o próximo Mago Imperador e por ser o capitão do Alvorecer Dourado, tido como o esquadrão mais forte dos Cavaleiros Mágicos. Por isso por si só não é um feito de poder, apenas suposições de que ele deve ser sim muito poderoso. Mas quando olhamos suas realizações em batalha, William não mostrou muita coisa. É afirmado por Yami no capítulo 79 que não apenas o corpo e a voz, mas até mesmo a força de Pátria era similar a William Van Jansen. Dado isso, podemos assumir a premissa de que William está minimamente no nível de Pátria em sua forma base. Já no pós-time skip temos algo que ajuda a balizar o nível de poder de William, sua batalha contra Zenon da Tríade Negra. O combate em si não foi mostrado, mas o que vemos no início e no fim do combate é que Zenon não teve muita dificuldade contra William, ou talvez possa até ter tido, mas o fato é que ele estava aparentemente sem ferimentos e acabou com a luta de forma relativamente rápida. Isso que ele só podia usar no máximo 80% de seu poder e nem ao menos sabemos que ele usou isso. Porém, na melhor das hipóteses de William, ele lutou sim contra 80% de Zenon, mas ainda assim não causou muito dano e foi derrotado rápido. Mas aí você pode estar pensando, William Van Jansen só perdeu porque estava tentando salvar os membros do seu esquadrão. Mas mesmo nessa hipótese, William teria duas opções. A primeira seria confiar que o esquadrão tido como o mais forte do Reino Clover poderia vencer 2 subordinados do oponente e assim lutar com 100% de seu poder contra o líder do grupo oponente, nesse caso Zenon. Já a outra é ele poder ficar dividindo seu poder em curar seus subordinados e lutar. O que acontece é que a segunda hipótese não parece fazer muito sentido, a não ser que o estilo de luta de William seja mais do tipo suporte para conceder cura aos membros do seu esquadrão ao invés de focar em finalizar o oponente. E caso essa hipótese seja verdadeira, isso só reforça que em um combate levando em consideração o nível de poder de uma batalha 1 contra 1, William não teria vantagem. Sendo assim, ele é um capitão muito poderoso, mas do pouco que foi mostrado de combate de fato e daquilo que vimos no pós-time skip, William acaba não avançando mais posições em comparação com os próximos capitães.
No quarto lugar temos Fuego Leão Vermilion, capitão dos Leões Carmesins, que possui uma magia de fogo de altíssimo nível e é tido como sendo o capitão com a maior inteligência. E graças a essas e outras virtudes, Fuego Leão acabou sendo escolhido por nada mais nada menos que um dos 4 espíritos elementais, sendo este espírito do fogo, e mano, isso simplesmente dá um boost completamente insano a Fuego Leão, que além de aumentar em muito a potência dos seus ataques de fogo, ainda abre a possibilidade para que no futuro ele atinja o nível de Mago Santo, que tem um poder capaz de destruir até mesmo demônios. E considero o Fuego Leão sim mais poderoso que Nozel, pois mesmo antes de receber o espírito da Salamandra de Fogo, eles eram rivais e muito provavelmente equiparáveis em poder. Porém, após ganhar o poder da Salamandra de Fogo, Fuego Leão teve um power-up incrível, o que não vimos por parte de Nozel. E o considero mais poderoso que Vengeance também, pois na luta dos capitães do episódio 151, Fuego Leão simplesmente lutou contra 2 capitães ao mesmo tempo, sendo estes Nozel e Kaiser. E mesmo assim, Fuego Leão ainda derrotou Kaiser pela segunda vez sem nem mesmo muitas dificuldades, indo logo na sequência atrás de Nozel para enfrentá-lo, mantendo o usuário da magia de Mercúrio recuado em combate. Isso somado com o potencial de seu poder com a Salamandra e inteligência, acredito sim que ele seja mais poderoso que o William Vengeance, dado que foi mostrado até agora do Capitão do Alvorecer Dourado. Porém, por ainda não termos visto realizações notáveis de Fuego Leão no pós-time skip, como ser capaz de enfrentar alguém da Tríade Negra com 80% de poder, o Capitão dos Leões Carmesins ocupa atualmente a 4ª posição, mas vale a ressalva que caso tenhamos mais informações eu posso refazer a lista sem problemas e trazer novamente um outro vídeo com as informações mais atualizadas. Chegamos no top 3 e no terceiro lugar temos Jack, o Capitão dos Louva-a-Deus Verdes. Jack pode utilizar magia de corte criando lâminas geradas com mana que podem se adaptar à magia do oponente, permitindo assim que o Capitão dos Louva-a-Deus Verdes tenha a capacidade de cortar praticamente qualquer coisa, como até mesmo magia espacial. E como grandes realizações de seu poder, Jack teve alguns destaques, como ser capaz de enfrentar de igual para igual Veto e posteriormente Fana, 2 dos 3 mais poderosos seres da Byakuya no Magan, porém os combates acabaram por ficar inconclusivos. Por fim, já nos acontecimentos mais recentes, ele participou da invasão do Reino Spade e junto de Nath foi capaz de causar dano em Dante, e com seu poder demoníaco tinha a capacidade de manipular a gravidade. Sério, você lembra que os 3 demônios da Tríade têm um patamar de poder acima até mesmo que Zacred? Ele enfrentou Dante muito provavelmente com 80% de seu poder, dado sua aparência, e junto da ajuda de Nath estava impondo um combate difícil a ele. E vale ressaltar que o dano que Dante estava tomando era principalmente de Jack e não de Nath. Assim, Jack foi capaz de algo que Vengeance não conseguiu, impor um combate difícil a um membro da Tríade Negra com 80% de seu poder. Dessa maneira, acredito que sua performance foi sim melhor que a de William Vengeance, que também não estava sozinho quando atacado por Zenon, sendo uma luta minimamente 1 contra 2 também. Já se formos comparar Jack com Fuego Leão, pelo fato de o Capitão dos Leões Carmesins não ter demonstrado quase nada do seu poder no pós-time skip, como capaz de enfrentar alguém da Tríade Negra, Jack ainda leva vantagem, ocupando assim o terceiro lugar. No segundo lugar temos Charlotte Roselei, capitã das Rosas Azuis, que tem como poder a magia de roseira, podendo criar e manipular suas rosas que podem ser usadas em batalha. Interessante aqui que desde que foi apresentada na obra, Charlotte esteve nerfada. Falo isso pois a maldição de Megicula tornava as rosas de Charlotte azuis, que são mais fracas que as rosas originais. E mesmo com esse nerf ela foi capaz de se tornar uma poderosa capitã, capaz de impor um combate equilibrado contra seres como Ria, um dos 3 mais poderosos da Byakuya no Magan. Mas o que acontece é que ela ocupa essa posição principalmente pelas suas evoluções de poder. Ela também havia sido possuída por um elfo, o que deu um boost em seu poder mágico. Já no time skip ela aprendeu o método de mana do Reino Heart, permitindo assim que ela transformasse a maldição de suas rosas azuis em magia anti-maldição. Assim, quanto maior o poder da maldição do oponente, mais poder terá os ataques das rosas azuis. Não apenas isso, mas ela passou a poder utilizar suas próprias rosas vermelhas em combate, que são afirmadas como ainda mais poderosas que as azuis. Com isso agora ela pode inundar o campo de batalha com diversas rosas e espinhos e utilizar o modo Rainha dos Espinhos, onde constrói uma espécie de armadura que, em conjunto com seu autocontrole do campo de batalha, fez com que até mesmo Vanica, que estava com 80% do poder de Megicula, tivesse a pior num combate, apenas conseguindo superar Charlotte após alcançar 100% do seu poder e ter a ajuda de Lolopetica, que simplesmente tinha um dos maiores poderes mágicos de toda a obra e estava sendo manipulada para atacar com força total por Megicula. Claro, vale falar que Charlotte não estava lutando sozinha, contando com o suporte de Rio, mas como vimos na luta, Rio não teve destaque algum, onde todas as investidas que realmente causavam problema a Vanica eram feitas por Charlotte. E considero ela mais poderosa que Jack, pois apesar da magia de Charlotte agora ter uma vantagem contra os usuários de maldição, ela mostrou feitos mais notáveis que Jack, onde ela estava levando a melhor no combate contra a Vanica com 80% de poder, e mesmo quando chegou no 100% ainda foi capaz de lutar contra ela, que contava com a ajuda de Lolopetica, que é completamente overpowered, e estava usando seu poder para atacar de forma sem precedentes. Sendo assim, acredito que Charlotte tem uma posição de maior destaque que Jack.
E com o primeiríssimo lugar temos o capitão dos touros negros, Yami Sukehiro, que tem a rara magia da escuridão, sendo um mago de nível arcano assim como William Van Jansen. Yami tem um estilo de combate bem peculiar, utilizando uma combinação de Ki, força e mana para lutar, sendo assim um espadachim mágico. A magia de escuridão de Yami permite que ele crie e controle o elemento da escuridão, podendo até mesmo criar buracos negros de pequenas proporções, capazes de atrair o ataque do oponente e ainda restringir seus movimentos. Ela é uma magia poderosa, mas lenta, porém Yami compensa isso imbuindo seus ataques em sua katana, fazendo assim a velocidade ser incrivelmente alta. E mano, os golpes que Yami pode performar com sua katana e magia de escuridão são capazes de simplesmente distorcer o próprio espaço, afetando outros mundos, e ele mostrou isso ao conseguir causar dano no demônio Zakred e ao conseguir derrotar a magia de sonhos de Dorothy escapando de sua dimensão. Já com seu Ki ele pode prever e reagir a qualquer ataque mesmo que não esteja vendo, dando assim uma capacidade de defesa incrível a Yami que pode bloquear até mesmo ataques de luz de Patri. Porém só isso não seria capaz de conferir a Yami a primeira posição, não é mesmo? Na realidade, o que faz com que ele ocupe a posição como o mais poderoso é o fato dele ter tido uma evolução assombrosa no time skip, onde passa a poder criar uma zona de mana que remove o feitiço do oponente dentro de sua área de alcance com a técnica Lua Negra. Ele ainda pode condensar ainda mais esse campo, aumentando o poder de suas técnicas de desembainhar de espada, fazendo com que seus golpes sejam impossíveis de errar, onde levou a melhor no combate contra Dante com 60% do poder demoníaco, recorrendo após esse fato para 80% de seu poder, e mesmo ao enfrentar 80% do poder demoníaco de Dante, Yami ainda assim mostrou levar a melhor em diversos momentos, culminando no uso de uma técnica insta-kill, que funciona como se Yami lançasse um canhão de magia de escuridão da ponta de sua espada em altíssima velocidade, capaz de simplesmente desintegrar o local atingido do oponente. Porém, Dante possuía uma magia que permitia que ele tivesse uma capacidade de regeneração absurda, e Yami precisou da ajuda da anti-magia de Asta para finalizar o oponente, conseguindo assim derrotá-lo no final. E é exatamente pelos feitos demonstrados nessa batalha que Yami ocupa a posição de mais poderoso, pois ele não apenas mostrou enfrentar um dos demônios da Tríade Negra, como também foi o único dos capitães a ter de fato derrotado algum deles. Claro, ele teve sim a ajuda de Asta, mas boa parte do combate ele assumiu sozinho, onde Dante teve que ir recorrendo a mais e mais de seu poder para que pudesse tentar vencer o capitão dos touros negros. Não apenas isso, mas todos os capitães que enfrentaram algum membro da Tríade Negra também não enfrentaram eles sozinhos, tendo sempre algum outro mago como suporte, o que faz com que Yami ainda esteja dentro de condições similares às demonstradas pelos outros capitães. Dessa maneira com que temos hoje de informação, Yami ocupa o posto de capitão mais poderoso dos Cavaleiros Mágicos. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda de alguma posição? Ou acha que algum fato ou realização ficou de fora da análise? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.